esse levantamento a cada quadrimestre, a partir das informações prestadas pelo gestor no relatório de gestão fiscal. E aqui só uma consideração, conselheiro Alberto, quanto à questão de picos de despesa. Isso não é difícil de acontecer, porque o cálculo estabelecido no relatório de gestão fiscal, ele é o acumulado dos últimos 12 meses daquele relatório. Não importa a despesa no quadrimestre. Ela é computada pegando o último mês e os 11 anteriores. Então, isso acaba diluindo essa questão. Então, se o normativo foi pensado e elaborado para que o tribunal, a partir daquele momento, tivesse um controle, um acompanhamento concomitante desses gastos de pessoal, eu penso que, num primeiro momento, você já partir para uma sanção ao gestor, sendo que o tribunal também teve a sua omissão e não está acompanhando isso permanentemente desde a edição da LRF, eu penso que essa partir para a sanção direta não é, vamos dizer assim, o objetivo da resolução, e também não como o conselheiro Alberto colocou, ele não se coaduna com o que estabelece a LRF. Por quê? Porque se a LRF também prevê mecanismos de retorno ao limite, é porque durante aquele prazo, eventualmente pode acontecer um pico de despesa de pessoal, ou pode haver um problema de frustração de receita, né? E isso ser alheio até à vontade do gestor. Às vezes o gestor não vai ter agido com dolo, não vai ter agido com culpa, e a própria lei dá esse limite. Então eu penso que o mais prudente no momento seria realmente emitir esse alerta, né? Cobrar que a DIMOP, como o conselheiro colocou, né, está informando a corregedoria, mas a própria DIMOP, para que faça esse relatório com relação aos entes jurisdicionados ao final de cada quadrimestre, e aí sim, a partir de um acompanhamento após a emissão do alerta de que o gestor não está adotando as devidas providências, aí sim você partir para repercussões de sanção por descumprimento de norma legal, ou até mesmo de sanções em termos de repercutir esse excesso de despesa nas contas anuais prestadas pelos prefeitos e pelo governador. Penso semelhante ao como o conselheiro Alberto está colocando, de que partir para uma sanção imediata pela simples verificação do descumprimento momentânea desse limite de despesa de pessoal, ele não é o objetivo da norma. Eu acho que o Ministério Público foi muito feliz quando resumiu que a finalidade precípua da norma de fato, não é simplesmente sancionar. A finalidade é forçar com que a gestão ela seja atuada de forma responsável, né? Existem os mecanismos adequados para se trazer, e aí sim, o gestor não trazendo ou mantendo, a gente teria aquelas sanções já previstas, como falou o conselheiro Anselmo. Eu sou contrário também à aplicação de qualquer tipo de sanção nesta primeira fiscalização, aderindo ao que foi falado pelo conselheiro Alberto. Haja vista que o tribunal, se o gestor é responsável, o tribunal acaba sendo também corresponsável por ter sido omisso em seu dever de fiscalizar, né? Mas, Excelência, deixa eu rebater de novo essa tecla, que o alerta ou não do tribunal, seja o alerta para que ele volte, seja o alerta a constatação de uma situação verificada, ele não desobriga o gestor de... Perfeito, concordo. Sim, concordo. É nesse sentido que, independente, o tribunal tem a sua parcela de culpa, parece incontroverso, mas isso não quer dizer que o gestor possa descumprir a norma legal porque o tribunal não alertou contemporaneamente. Bom, mas me parece que a aplicação dessa sanção, ela se dá em caso de dolo, não em caso de dolo ou culpa do gestor, que a gente não tem como constatar nesse momento, né?
De qualquer forma, eu afasto a aplicação de multa. Nós não temos elementos para dizer se isso se deu em razão de contratações excessivas por parte do gestor ou simplesmente pela diminuição de arrecadação em razão de uma crise momentânea. Mas Excelência, o gestor, ele foi cientificado, ele não quis se manifestar. A gente não pode trabalhar nesse campo da suposição. Tem um percentual máximo a ser cumprido na lei. Ele descumpriu, ele foi citado, não quis se manifestar. Talvez nesse caso seu, a ausência de citação realmente... Para mim, eu acho que concordaria com Vossa Excelência se a pessoa não tivesse a oportunidade de se manifestar e podemos aqui imaginar, mas quando foi aqui verificado, porque entendo, ele é o responsável pela gestão do município. Então, a informação que ele presta é como se fosse uma confissão. Lá está posto que ele descumpriu. 54, gastou 72. Senhor prefeito, senhor gestor, olha, é isso mesmo. Ele permaneceu inerte. Eu queria deixar à vontade também a conselheira Ana Raquel, caso ela queira se manifestar, né? Ela sempre é bem-vinda nesse colegiado e tem assento permanente. Caso queira se manifestar sobre o tema, vai trazer luzes aqui para o nosso debate. Então, quero deixar bem à vontade. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu estou aqui acompanhando e, como sempre, eu acho que os debates, eles, muitas vezes, de um para o outro, a gente realmente tende a mudar em função tanto de novas discussões quanto do processo em si. Então, primeiramente, eu me lembro que eu votei pela aplicação da multa, depois eu não sei se eu trouxe um processo, foi sim outro processo, eu entendi que, de fato, seria prudente que o tribunal, primeiro, comunicasse o gestor e, a partir... Você quando faz uma comunicação dessa e demonstra que você está fiscalizando, você vê a intenção do gestor em cumprir ou não cumprir. Concordo 100% quando o conselheiro Anselmo fala que o fato do Tribunal de Contas não exercer a sua competência, não fazer o que deve ser feito, não exime o gestor de cumprir com a sua obrigação. Uma coisa não está relacionada à outra. Mas eu acho que o que diz a defesa do gestor faz muita diferença no peso do julgamento do caso concreto. Então, eu ouvi já situações de pessoas falando, por exemplo, que pegou uma prefeitura e que a prefeitura estava completamente inchada e que recebeu inúmeras obrigações de natureza relacionada à saúde, por exemplo, e que teve que fazer contratações e que por motivo X, de fato, inchou-se o setor do pessoal. Isso não exime a responsabilidade dele de fazer retornar a despesa para o montante total. Mas, às vezes, há uma série de condições que, de fato, pesam no gerenciamento dessas questões. Né? Então, eu acho que quando o gestor ele se manifesta, diz qual a dificuldade e o porquê que ele não está conseguindo, ele traz para a gente uma situação, tipo assim, entendam o meu lado, eu estou com dificuldade por conta disso. E aí eu acho que nesses casos, eu acho que cabe ao tribunal dar um prazo. Numa situação dessa, em que o gestor ele recebe do Tribunal de Contas, o órgão responsável por fiscalizar, que indica uma irregularidade, né? Com base nas próprias informações dele, dadas por ele. E ele não faz o mínimo caso, ou seja, ele não traz nem sequer uma defesa ou uma justificativa, eu acho que isso deve pesar também no julgamento. Né? E eu acho que, nesse caso, eu concordo com o conselheiro Anselmo quando diz que a gente não pode ficar imaginando situações em prol do gestor se ele teve a oportunidade e ele mesmo não fez. Perfeito. Né? Então, acho que foi bem esclarecedora a sua posição. Eu vou colocar em votação.
Eu estou trazendo E família, essa constatação, a multa pelo 54%, segundo quadrimestre, né? Todo o processo do Rodrigo vai esse é o primeiro meu, eu vi vários, Conselheiro Anselmo, a minha assessoria me trouxe a informação aqui a partir do SICONF, que o município de Santana do Mundaú, no segundo quadrimestre, atingiu o percentual de 81,04%. Portanto, ele aumentou ainda mais a despesa. E com relação ao terceiro quadrimestre, a minha assessoria não encontrou informações referentes à despesa no SICONF, né? Demonstrando realmente esse descuidado. Eu me convenci dos argumentos trazidos pela conselheira substituta Ana Raquel. Eu vou colocar em votação, né? Conselheiro Alberto, como é que Vossa Excelência está votando? Diante desses novos fatos, eu acompanho o conselheiro Anselmo, dessas informações. Eu vou acompanhar o conselheiro Anselmo no que se refere à aplicação de multa, né? Eu também vou acompanhar o conselheiro Anselmo com relação à expedição do alerta por ultrapassar o limite máximo de despesa com pessoal. Só vou acrescentar, portanto, a necessidade da gente determinar a inscrição do município no portal do SICONV para que seja vedada a transferência voluntária em favor daquela municipalidade, né? Então, seria o único acréscimo que eu faria. Excelência, eu tenho a dificuldade porque é informação que não consta dos autos e que o gestor não teve oportunidade de se manifestar ainda. Aí eu ficaria preso quanto à verdade dos autos. Não acho que isso esteja errado, não. A inscrição no SICONV, ela independe de contraditório prévio, né? Mas volta aquela questão da adequação. Se no primeiro, e isso fazendo novamente suposição que essas informações estejam nos autos, por exemplo, ele teria que se adequar a um texto no primeiro. Pelo contrário, não se adequou. Então, já caberia outro funcionamento em virtude disso, até aumentou. Ao final do terceiro bimestre, mesmo que nós tivemos essa informação, mas extra processual, de que o limite agora é 100%, acho que a partir daí a gente poderia carregar essa informação para que o município fosse penalizado. Veja, a gente está levando em consideração... Porque é institucional, né? É isso que eu ia dizer. Porque é institucional, é o município que vai ser penalizado. Não é o prefeito, não, é o município. É o município que vai ser penalizado. Ainda tem, acho que a lei complementar nesse ponto, ele excepcionaliza meio que se esqueceu-se que penalizou os munícipes, né? Que em regra, claro que o gestor vai ter lá os seus problemas na Lei 10.028, mas a rigor é o município que vai arcar com a falta de assinatura de contratos ou liberação daquelas parcelas já contratadas. Ok. Proclamo o resultado por unanimidade, aprovado o voto conselheiro. Eu fico vencido em um aspecto mínimo da proposta que eu fiz, né? Aprovado, portanto. Senhor presidente, então eu passo agora aos processos. Eu tenho cerca de 40 processos que tratam de, vou fazer aqui a parte genérica, aposentadorias, reformas, pensões, sendo de transferências para a reserva remunerada, 31 processos, 2 processos de reforma e
5 processos de aposentadoria e 2 pensões. Esse, como já fiz a vez passada, encaminhei às excelências o rol de processos com os interessados / beneficiários e trago o voto no sentido que, salvo alguma correção ministerial de algum colega, de algum equívoco na relação, trago o voto no sentido de entender que os atos concessórios obedeceram à legislação da época e assim trago o voto pelas devidas homologações. Nos casos que caiba atenção à devida compensação previdenciária e, sobretudo, aos órgãos previdenciários, também a remessa dos autos ou de boa parte deles, tendo em vista a documentação que guarnece, tendo em vista que há possibilidade de precisão para o futuro. É nesses termos o meu voto e publicizar as decisões, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Pela concessão dos registros, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Conselheiro Alberto. Também acompanho o conselheiro relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Aprovados. Senhor presidente, sendo assim, a minha pauta de hoje está esgotada. Vou passar a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo com representação, mas... Antes de Vossa Excelência relatar, eu vou pedir ao conselheiro Anselmo para me substituir. Eu preciso rapidinho. Ok. Ok? Com a palavra a Vossa Excelência, conselheiro Alberto, doutora Raquel, automaticamente convocada, né? Senhor presidente, eu vou pedir um adiamento para a sessão do dia 4 de março do processo 1432 de 2019, de uma representação. Consignado em ata. E não tenho mais nenhum processo, senhor presidente, somente esse. Perfeitamente. Com a palavra a doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhor conselheiro, outro membro do Ministério Público de Contas, eu, nessa sessão, trago para relatar apenas 12 processos de aposentadorias, que trouxe todos eles em relação à lista que foi encaminhada, assim como Vossa Excelência fez, por memorando a todos os membros e ao Ministério Público de Contas, motivo pelo qual eu trago apenas para ser votado, homologadas as aposentadorias, fazendo constar que o meu voto pela concessão do registro, considerados as informações dos autos e os pareceres consonantes da diretoria e do Ministério Público de Contas. Esses são os meus votos, senhor presidente. O órgão ministerial, por gentileza. Do mesmo modo, o Ministério Público se manifestou em todos eles pela concessão dos registros. Sendo assim, em discussão e votação, como se comporta o conselheiro Alberto? Acompanho a doutora Raquel. Também adoto os votos, a proposta de votos da doutora relatora. Aprovados. Senhor presidente, eu queria só questionar aqui, com relação a esses processos que nós passamos a fazer em relação, se Vossas Excelências entendem ser necessário, todas as vezes, encaminhar físico ou a partir de uma conduta repetida de todos nós, se a gente torna isso desnecessário e põe como praxe dos gabinetes verificar os memorandos eletrônicos, porque eu acho que é desnecessário, é só gasto de papel. As informações elas já vão, de qualquer forma, eletronicamente, e também o Ministério Público de Contas aí para... Não vejo nenhum problema. Desculpa, eu não entendi. É porque... Posso esclarecer? O meu estou informando só eletronicamente, eu não estou trazendo. Porque na vez passada, Vossa Excelência fez... É porque eu físico encaminho... também. Uma lista. Encaminho uma... Isso. eu acho que deve ter ido... O por algum memorando excesso e a de... lista. Foi algum excesso de zelo. Tá, então, de qualquer forma, Vossa Excelência entende que a lista tem que ir física, Não, a lista pode ser mesmo só no memorando eletrônico. só no memorando. Fica lá guardada a informação.
porque foram A senhora duas trouxe sessões em que foi distribuída. feito isso e a gente for distribuído fisicamente, além Ah, do tá. memorando Tá, eu acho que foi, é porque Mas foi eu a acho primeira. que é desnecessário gasto de papel. É porque foi a primeira, Esforço físico primeira do vez, pessoal. foi um excesso. Pronto, só para a gente Ok. estabelecer aqui essa rotina, porque aí tanto lá quanto nos outros gabinetes. A natureza agradece. Fora que Exatamente. tem a publicação da própria pauta, né? É. Os processos da lista são os processos que É estão que na no memorando pauta. tem a informação a respeito do processo Ah. em si, né? Então é um pouco mais do que a pauta em si. Excelência, está franqueada a palavra. Esgotada a pauta. Tem isso que ter. Ele me deu uma informação no começo que eu ia pedir. Eu entendi ele dizer Que que ele não tem tinha. processo, estava aguardando. Não sei se esse processo é o dele, eu acho que ele A fazia aguardar. assessoria está informando que ele tem um processo, Não então tem processo. aguardemos, Vossa Tem Excelência. aqui, ó, Tá. relatório. Ok. Aliás, tem 2. Excelência, enquanto isso, por 2 minutos, Vossa Excelência aceita uma suspensão da sessão, só para nós Pode. irmos aqui rapidamente também, eu agradeço.